dia, como diz no hebraico, Boker Tov, Shalom, Shalom. Vamos dar continuidade ao nosso estudo Cristianismo e a Política, né? Nós paramos na parte em que Salomão passa o seu reinado para o seu filho, né? E o reino é dividido, né, com Jeroboão, né? Nós temos a divisão de Israel e de Judá. Eu vou dar uma acelerada, porque senão nós vamos ficar com um vídeo muito extenso. E nós vamos adentrar já no Novo Testamento, né? Então, quando chegamos em Mateus 1, né, o Novo Testamento, nós temos uma configuração política de Israel estar sobre domínio romano. Ou seja, existem as autoridades israelenses ou hebraicas, como queira denominar, que estão submetidas a uma regência maior, que é a do imperador, né, da época. E o imperador, né, como de costume, coloca pessoas da sua confiança, como Herodes e Pilatos, no caso Pilatos sendo o governador, né, daquela província. E nós temos essa configuração política, aonde Jesus cresce, né? Se ouve uma palavra, Pilatos acreditando que o rei dos o Messias, o rei de Israel, seria alguém político. Aqui tem um grande trunfo divino, né? Era-se esperado alguém que seria uma figura política, e até hoje Israel espera um Messias político, alguém que vai sentar no reino de Davi, no trono de Davi, alguém que vai trazer paz para os povos, né? Uma figura política. Então Herodes ouviu falar, né, das profecias, das lendas, e ele, toda aquela história, né? Ele pediu aos reis que quando o menino nascesse, que o levasse ao local, e os reis o enganou. E chegando lá, Herodes viu que foi enganado. Ele mandou matar todas as crianças, né, com o intuito de destruir aquele que seria o rei de Israel. E Jesus cresceu, né, e iniciou o seu ministério. E aqui tem essa divisão, né? Jesus sempre se remetia a coisas espirituais e as pessoas remetiam às coisas materiais, né? Tem uma passagem onde Maria Salomé procura Cristo e diz que quando tu te assentares no trono de Davi, coloca um filho meu à direita e o outro à esquerda, né? Porque era esperado essa figura política. E Jesus, ele não veio trazer essa questão de legislação, de mandar no domínio dos homens, né? Entre aspas, né? Ele não veio causar uma revolução externa, ele veio causar uma revolução interna, né? Então isso sempre deixaram as pessoas confundidas. O próprio João Batista, né, reconhece primeiro que Jesus era o Messias. Depois o próprio João Batista manda o discípulo dar testemunho: és tu aquele que devemos esperar, que esperamos, ou devemos esperar outro, né? Então temos essa questão. E Jesus, no seu ministério, teve dois inimigos que foram fundamentais, que foram o poder religioso, né, representado pelos fariseus, pessoas que perseguiam a Cristo
de todas as formas, porque para um judeu conceber a história, né, com o narcisismo de Jesus, né, de dizer que ele era o filho o filho do homem, né, em usar até palavras às vezes eu sou. Imagine para um judeu conceber a ideia, né, Jesus dizer antes de Abraão eu sou, né? Nós temos em Abraão uma figura patriarcal, alguém que vai dar origem, né, às três religiões hoje monoteístas que dominam o mundo, né? Cristianismo, islamismo e judaísmo, né? Essas três religiões, elas derivam de Abraão. E Jesus disse, né, antes de Abraão eu sou. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Então, isso para um judeu era inconcebível, era inimaginável. E a briga de Cristo sempre foi com essa coalizão política religiosa, né? E isso ficou claro em toda a Bíblia. Quando a gente vai passando, a gente vê, né? A hora da sua crucificação, Pilatos diz que se você... Poxa,